Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Estamos falando sobre os elementos comuns da celebração dos sacramentos. E a nossa reflexão está seguindo 4 perguntas em torno das quais o catecismo desenvolve a sua reflexão. As perguntas são: quem celebra, como celebrar, quando celebrar e onde celebrar. No programa retrasado já tratamos do tema quem celebra, e na semana passada nós começamos a falar sobre o como celebrar, apontando elementos que compõem a celebração da igreja. No último programa falamos sobre os sinais e símbolos, e também falamos sobre as palavras e ações. E hoje nós vamos falar sobre o canto e a música e as santas imagens. A tradição musical da Igreja Universal constitui um tesouro de valor inestimável que se destaca entre as demais expressões de arte, principalmente porque o canto sacro, ligado às palavras, é parte necessária ou integrante da liturgia solene. Temos aqui esta afirmação tirada do documento conciliar sobre a liturgia, a Sacrosanctum Concilium. A composição e o canto dos salmos inspirados, com frequência acompanhados por instrumentos musicais, já aparecem intimamente ligados às celebrações litúrgicas da antiga aliança. Os salmos foram escritos para a oração, mas muito inspirados também para a oração cantada. A Igreja continua e desenvolve essa tradição. Recitai uns com os outros salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração, dirá o apóstolo São Paulo na carta que ele escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 19. Ou aquela frase tão conhecida de Santo Agostinho: quem canta, reza 2 vezes. O canto e a música, eles desempenham a sua função também de sinais, de maneira tanto mais significativa por estarem intimamente ligados à ação litúrgica, segundo 3 critérios principais: a beleza expressiva da oração, a participação unânime da Assembleia nos momentos previstos e o caráter solene da celebração. E assim, o canto e a música participam da finalidade das palavras e das ações litúrgicas sobre as quais nós refletíamos na última semana, que são a glória de Deus e a santificação dos fiéis. O catecismo traz aqui um testemunho de Santo Agostinho, no livro Confissões, em que o santo diz: quanto chorei ouvindo vossos hinos, vossos cânticos, os acentos suaves que ecoavam em vossa igreja, que emoção me causavam! Fluíam em meu ouvido, destilando a verdade em meu coração. Um grande elã de piedade me elevava, e as lágrimas corriam-me pela face, mas me faziam bem. Vemos assim um testemunho tão antigo da importância da música e do canto dentro da celebração. Mas aquilo que nós estamos ouvindo a respeito da música na celebração litúrgica nos mostra que ela não é um elemento acessório à dimensão celebrativa da vida cristã. Ela é parte integrante da celebração cristã. E a música, não sendo acessório, não pode ser algo que se acrescenta de maneira arbitrária. A música e o canto devem participar do mistério que está sendo celebrado. E é por isso que há um desafio muito grande para as nossas comunidades na vivência da elaboração da celebração litúrgica por parte da pastoral litúrgica, de tratar com seriedade a seleção dos cantos. Hoje a igreja fornece tantos materiais de formação ou materiais com elencos de músicas próprios para cada celebração, que fazem com que nós
cantemos em harmonia com o mistério que está sendo celebrado naquela liturgia, que nós já não temos tanto desculpas para dizer não sei cantar, não posso cantar. Às vezes está pairando nas nossas comunidades um clima de amadorismo. As pessoas querem trabalhar apenas com boa vontade, mas não entendem que para Deus não basta boa vontade. Na vida cristã não basta ter boa vontade. Na vida cristã é preciso ter verdadeira dedicação. Se Deus me deu um dom, se Deus me deu um carisma de servir a comunidade cristã através do canto, do tocar instrumentos, eu devo desenvolver esse dom que eu recebi do Senhor e fazê-lo com todo amor, me esforçando, dedicando também meu tempo de descanso para poder me exercitar, para poder treinar e exercer bem essa função dentro da minha comunidade. Então, não é um passatempo, não é um hobby cantar na igreja, tocar na igreja, mas é uma missão, e como missão deve ser bem feita. O catecismo prossegue dizendo que a harmonia dos sinais, que nós recordamos não só o canto com a música, mas também as palavras e ações, e essa harmonia dos sinais ela é mais expressiva e fecunda por se exprimir na riqueza cultural própria do povo de Deus que celebra. Por isso o canto religioso popular será inteligentemente incentivado, a fim de que as vozes dos fiéis possam ressoar nos pios e sagrados exercícios e nas próprias ações litúrgicas, de acordo com as normas e prescrições das rubricas. Existe um incentivo para que a cultura musical popular, local, daquela região onde está sendo celebrado o mistério, ela também possa impregnar a celebração, respeitando aquilo que deve ser respeitado. Ou seja, os textos destinados ao canto sacro vão ser conformes à doutrina católica, sendo até tirados de preferência das escrituras sagradas e das fontes litúrgicas. E o outro elemento que é apontado para a nossa reflexão pelo catecismo são as santas imagens, algo que gera tanta polêmica dentro da vida de fé, o lugar das imagens dentro da espiritualidade cristã. A imagem sacra, ou ícone litúrgico, ela representa principalmente o Cristo. Ela não pode representar o Deus invisível e incompreensível. É a encarnação do Filho de Deus que inaugurou uma nova economia das imagens. E assim, nós temos aquela proibição no Antigo Testamento de que sejam feitas imagens de Deus. E de fato não seria possível fazer uma representação de Deus, já que Deus é puro espírito. E como que se pode representar um espírito? Mas uma vez que o Filho de Deus, Deus com o Pai e o Espírito Santo, tomou a forma de um ser humano, ou seja, tem um corpo, é visível, ele pode sim ser representado. Aqui o catecismo, ele toma uma citação de um santo padre da igreja, São João Damasceno, em que ele diz assim: antigamente Deus, que não tem corpo, nem aparência, não podia em absoluto ser representado por uma imagem. Mas agora que se mostrou na carne e viveu com os homens, posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus. Com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Então, há uma possibilidade da representação do Deus encarnado, que é Jesus. Ele por si, a imagem visível do Deus invisível. A iconografia cristã transcreve pela imagem a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite pela palavra. Imagem e palavra iluminam-se mutuamente. Aliás, dentro da história do cristianismo e da arte cristã, nós vemos surgir a representação de imagens de várias passagens da Escritura Sagrada que tinham e que têm um caráter pedagógico, principalmente numa época em que muitos não conseguiam ter acesso à Escritura, levando um motivo maior,
por não saberem ler, escrever. A educação, a alfabetização não era algo assim tão propagado. Olhar para a imagem e poder contemplar aquilo que a Escritura Sagrada nos narrava, ou nos narra, é uma possibilidade de um acesso maior ao mistério de Deus. Portanto, existe um lugar pedagógico também na iconografia cristã. Aqui o Catecismo ele faz uma citação do Segundo Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 787, e diz assim: para proferir sucintamente nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da Igreja, escritas ou não escritas, que nos têm sido transmitidas sem alteração. Uma delas é a representação pictórica das imagens, que concorda com a pregação da história evangélica, crendo que, de verdade e não na aparência, o Verbo de Deus se fez homem, o que é também útil e proveitoso, pois as coisas que se iluminam mutuamente têm, sem dúvida, um significado recíproco. Então, todos os sinais da celebração litúrgica são relativos a Cristo. Eu olho um crucifixo, eu vejo a imagem de Jesus crucificado. Eu olho para a imagem do Sagrado Coração, vemos a imagem de Jesus ali. Mas também as imagens sacras da Mãe de Deus, a Virgem Maria, e dos santos, são uma referência a Cristo. Significam o Cristo que é glorificado neles. Manifestam a nuvem de testemunhas, usando aquela expressão da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que continuam a participar da salvação do mundo e às quais estamos unidos, sobretudo na celebração sacramental. Por meio dos seus ícones, se revela a nossa fé o homem criado à imagem de Deus e transfigurado à sua semelhança, assim como os anjos também recapitulados em Cristo. Mais uma vez, aqui, uma citação do Segundo Concílio de Nicéia, que diz assim: na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo que habita nela, definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz preciosa e vivificante, sejam elas pintadas, de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus sobre os utensílios e as vestes sacras, sobre paredes e em quadros, nas casas e nos caminhos, tanto a imagem de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora, a Puríssima e Santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos, de todos os santos e dos justos. A beleza e a cor das imagens estimulam minha oração, diz São João Damasceno. É uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo do campo estimula meu coração a dar glória a Deus. Então vemos que as imagens, longe de se colocarem como um obstáculo entre o nosso relacionamento com Deus, elas favorecem a nossa oração, mexendo também com os nossos sentidos. A contemplação dos ícones santos, associada à meditação da palavra de Deus e ao canto dos hinos litúrgicos, entra na harmonia dos sinais da celebração para que o mistério celebrado se grave na memória do coração e se exprima em seguida na vida nova dos fiéis. Bom, e assim nós terminamos a reflexão sobre a segunda pergunta, como celebrar, e no próximo programa nós vamos entrar na terceira pergunta, quando celebrar.